Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Hoje trazemos aqui um amigo, uma figura ilustre. Há um bom tempo não conversávamos, mas ele tem muito a dizer sobre política partidária, sobre governo municipal, federal. Aqui ao meu lado, José Paulo Quefalás, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Uberaba, entre outras atividades inúmeras. Fomos colegas na gestão municipal. Enfim, vamos bater um papo descontraído aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, conversar com a nossa audiência. Eu que agradeço o convite, Paulo. E estou vendo ali o Fabiano, também um companheiro nosso de muito longa data. É verdade. História, é uma delícia estar de volta ali a casa. Ali no comando. Aqui. E agradeço demais o convite. Estamos aí à disposição para o nosso bate-papo. Foi um prazer imenso revê-lo pessoalmente, né? Fazia tempo que nós não nos encontrávamos. A recíproca é verdadeira. A gente fica aqui querendo conversar sobre um punhado de assuntos. Faz tempo que a gente não conversava. Começamos essa gravação aqui. E eu quero falar sobre um tema que o Zé Paulo domina, que são os preparativos para um ano eleitoral. Nós estamos vivendo um ano, de novo, né? Mais uma vez, atípico, logo depois de um racha no Brasil, né? Uma divisão de polos, direita ou esquerda, isso ou aquilo, para não ficar citando nomes aqui de figuras da nossa política nacional. E agora encaramos uma eleição municipal dentro desse cenário, né? Pós-pandemia, enfim, um negócio totalmente atípico, de novo, em 2024, mas aprendemos um pouco, né, nessa trajetória aí. O que você está vendo neste cenário? Você que é ligado ao Partido dos Trabalhadores, aliás, eu quero perguntar daqui a pouco como é que está a sua atuação política nesse âmbito aí partidário, mas começamos com você dizendo para nós o seguinte: o que você está vendo nesse cenário de interessante, de intrigante? Conta um pouco para nós da sua experiência, do alto da sua experiência. Como você frisou, nós estamos vivendo uma nova época, um novo período no país, né? E isso evidentemente que reflete onde nós moramos, onde a gente vive, onde a gente convive, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente tem nossos encontros assim, com os nossos amigos e amigas, e enfim. É um período de reconstrução e de união para o povo brasileiro. Nós temos que superar todo aquele trauma que nós tivemos mais recentemente, onde havia essa polarização e inclusive de uma forma até muito assim agressiva, de uma forma que desprezava muito às vezes a compreensão diferente das pessoas, né? E então eu acho que isso daí é um momento muito importante. Eu acho que nós tivemos um primeiro ano de governo federal bastante exitoso, aliás, muito aquém daquilo que se criava uma expectativa no país, né? Em todos os aspectos, principalmente, notadamente, mais precisamente hoje, no aspecto econômico, porque o país cresceu muito mais do que se imaginava até então. Houve um aumento da massa salarial, até por conta da condição da queda dos preços, de processo inflacionário que diminuiu, então houve também um incremento a respeito disso. E uma nova perspectiva, essa renegociação da dívida trouxe alguns milhões de pessoas à ordem do consumo, porque pessoas que tinham dívida muito pesadas, elas transformaram essas dívidas em valores bastante importantes para com elas, ou seja, reduziram sensivelmente, e elas estão começando a voltar à disponibilidade de consumo novamente, com esse aumento agora do salário mínimo. E é importante notar também, Paulo, que essa questão de que o salário mínimo foi para 1.412, eu até vou acrescentar aqui uma informação, a partir de 2 salários mínimos não vai ser mais cobrado o imposto de renda. Tinha uma isenção de R$ 2.640. Como o salário mínimo, juntando 2 salários, ele passa a ser R$ 2.824 mil, o governo vai fazer uma alteração nesse próprio ano para que esse salário, quem ganha 2 salários mínimos, também não pague já o imposto de renda já nesse ano, inclusive também. Então eu vejo assim, voltaram-se políticas públicas. Ontem foi sancionado pelo governo, pelo presidente Lula, o primeiro orçamento do governo do Lula, que foi realizado ano passado e que agora vai ser implementado esse ano de 2024. Houve um acréscimo consubstancial no SUS de 18%, 11% na educação, 30% no Ministério da Ciência e Tecnologia, que estava muito atrasado. E esse orçamento ele melhorou depois de 7 anos, onde as políticas públicas foram
praticamente não só excluídas, esquecidas realmente pelos governos anteriores. Você acha que foi além da expectativa, tanto para quem votou no Lula, quanto para quem eventualmente não era tão bolsonarista assim, votou por protesto? Você acha que o eleitor eventual do Bolsonaro, não aquele fiel escudeiro, mas aquele que eventualmente tenha votado, também está contente com esse cenário que nós estamos vendo aí? Olha, eu vejo que é assim, muito difícil da gente mensurar isso, mas assim, pelo menos eu tenho uma certa dificuldade. Que eu quero. Exatamente. Mas assim, eu entendo que esse avanço que houve do Brasil nos surpreendeu a todos. Seja aqueles que votaram por convicção, por identificação do governo, inclusive num amplo leque de alianças que ampliou para poder permitir essa eleição do Lula, mas também aqueles que não votaram no Lula, que hoje percebem que a sua vida pessoal, principalmente notadamente no aspecto econômico, ela melhorou. Então eu acho que trouxe assim um novo alento para essas pessoas também, e acredito que a gente tem que passar aquela fase desse atrito e tudo mais para saber que nós estamos lutando aqui por um país melhor, para as condições melhores do nosso povo. Agora, estamos prestes aí a viver as emoções de uma eleição municipal. Me parece que não há muito clima, né? Não há muito cenário para a gente ter essa superação. O que você acha? O bolsonarista fanático, né? Roxo, como a gente diz, continua defendendo os seus princípios. A gente, olhando nas redes sociais, vê muito isso. E nós temos uma disputa eleitoral que, sem a menor sombra de dúvida, vai ter o reflexo do federal aqui no município. O que você acha? Tem ou não tem? Olha, eu vejo uma situação bastante peculiar de exemplar disso, dessa análise que você está fazendo, que eu concordo, notadamente na cidade de São Paulo. Lá em São Paulo vai ser realmente uma disputa municipal muito importante para o país, entre assim, aquelas pessoas que se identificam com Lula e aqueles que se identificam com Bolsonaro. Certo. Nos municípios, eu acho que isso dilui um pouco. Por quê? Porque, na verdade, o que pode se observar é o seguinte: se os prefeitos dos municípios não estiverem atentos às novas políticas que estão sendo adotadas pelo governo federal, e notadamente aqui em Uberaba, se não prestar atenção, no caso, por exemplo, nosso municipal, o prefeito não prestar atenção dos projetos novos que estão vindo para a inclusão social, para uma melhoria do bem-estar da população, eles vão estar batendo de frente a uma coisa que é benéfico para o próprio povo da sua cidade. Eu acho que não vai ser muito... eu não queria usar uma palavra nesse sentido, mas eu acho que se a pessoa tiver um pouco de astúcia e sensibilidade política, vai perceber que este governo federal, ela pode usufruir para o município. Então, eu acho que isso daí pode se dissipar de uma certa forma, isso aí. O problema todo é que, às vezes, quem está por trás disso, assessoria, alguma liderança política que foi vinculado, ou que seja vinculado com o Bolsonaro, possa querer influir para trazer uma disputa dessa natureza e, na verdade, sucumbir àquilo que tem de políticas públicas favoráveis do governo federal. Porque só chegam os dinheiros desses deputados porque tem política pública destinada no orçamento para que venha esse recurso. Isso. Então, na verdade, não é porque o deputado fulano, ciclano ou beltrano, seja de Belo Horizonte, seja de Araguari, seja de qualquer outra região que nós não temos nenhum em Uberaba, que está vindo recurso para cá, porque só está vindo, não é porque ele como deputado tem um recurso, ele tem porque existe uma política pública do governo federal que permite a ele destinar um quinhão disso para trazer para os municípios onde ele escolhe. Você falou aí de gestão municipal. Qual a avaliação do Zé Paulo Quefalazzi em relação à gestão municipal? Ela está entrando aí no seu 4º ano, que é um ano eleitoral, apanhando bastante de várias áreas aí, na área da licitação pública, na área de, enfim, vários temas. Qual é a sua impressão sobre, inclusive, a possibilidade de reeleição de Elisa Araújo? Olha, em primeiro lugar, nós temos assim que passar uma revista de uma situação como foi o processo eleitoral da Elisa, né? Da prefeita Elisa. Ela é uma pessoa jovem, uma mulher, uma pessoa que tem um grau de conhecimento, de informação bastante importante. Chegando agora na vida pública. Né? Exatamente. Mas nós temos que observar algumas coisas assim. Em primeiro lugar, Uberaba houve um vácuo de ex-prefeitos não estarem participando de um processo eleitoral anteriormente quando foi a eleição dela. Não existia nenhum ex-prefeito participando de alguma forma, seja como candidato ou seja como ele indicando algum candidato, né?
participando diretamente do processo, que o Paulo Piau já tinha sido reeleito, o Anderson não podia participar, o Marcos Montes também se ausentou do processo, ele entrou na reta final. Depois o próprio Luiz Guaritá também já tinha desistido do processo eleitoral, já tinha tido o falecimento do Hugo e do Wagner anteriormente, e tinha depois recentemente do Silvério, então não tinha nenhum ex-prefeito envolvido no processo, e a Elisa foi eleita num processo da antipolítica. Aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu penso que a Elisa hoje ela viu que é necessário fazer-se política, precisa fazer política, não pode se desprezar a política como se eu fosse assim, eu sou puro porque eu não faço política. Política é uma coisa boa, é uma coisa importante. É da democracia. Exatamente, precisa estabelecer uma relação entre os poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Veja o quanto que, mesmo com essa sofridão que o presidente Lula tem tido, quanto ele tem superado os problemas que ele tem com o Congresso Nacional para poder fazer o governo dele, que ele foi eleito, que ele foi destinado a fazer. E a Elisa também teria que ter isso como um exemplo para que isso acontecesse. Agora, eu vejo que ela tem muitas dificuldades, porque eu sinto e percebo que tem muita não só pelo fato de ser a primeira vez, mas às vezes é o desconhecimento realmente de como funciona verdadeiramente uma máquina pública, como que são as relações entre a sociedade dentro de Uberaba, é o vínculo entre pessoas. E um grande problema que nós temos nas administrações públicas em geral, e notadamente aqui em Uberaba também, é um processo de descontinuidade, sabe, Paulo? É verdade. Nós temos assim uma repetição às vezes de ações, e ações às vezes que não são coordenadas entre secretarias e entre órgãos, e os próprios entes mesmo participantes da sociedade civil de uma maneira geral. A política de desenvolvimento criada ontem surgiu pelo governo do Lula. É importante que o secretário de Desenvolvimento Econômico esteja dentro do contexto dela para saber o que pode trazer de benefícios para a cidade de Uberaba. Ou o próximo prefeito que vier entender esse processo do que pode vir a ser para dentro de Uberaba no desenvolvimento. Então, eu acho que nesse aspecto ela tem muitas falhas, ainda muita coisa, mas é um primeiro ano que ela vai poder dizer que é um aprendizado. Mas eu não sei se o povo vai ter essa paciência. Eu sei que é difícil cravar um sim ou não, mas na sua avaliação, ela tem condição de reeleição? Eu penso que são dois cenários que podem se apresentar. Há uma dúvida muito grande, eu pessoalmente tenho, há um desejo, por exemplo, de nós do Partido dos Trabalhadores, eu falo isso não como ex-presidente do PT, mas eu falo isso como militante do PT, e o sentimento do nosso partido, dos filiados, é de o desejo de que o Anderson Adalto venha a ser candidato, mas eu não estou seguro para assumir um compromisso dizendo assim que o Anderson será o candidato. Entendi. Porque nós temos uma questão, parece que jurídica, exatamente, que ainda não sabemos o que pode acontecer. Agora é muito importante que para eu como filiado, militante do PT, como ex-presidente, eu estou esperando assim um chamamento do nosso presidente, o Germano, para eu ter uma participação mais incisiva, mais assim participativa dentro. Eu entendo que o PT precisa levar com muita seriedade a questão de ter vereadores na cidade de Uberaba. Isso é muito importante. O exemplo que você estava citando aqui da Câmara Municipal, se tivesse um representante ou dois do PT na Câmara, a Câmara seria diferente. Eu tenho certeza. Nós tivemos experiência no passado onde nós demonstramos essa diferença toda com os ex-vereadores que nós já tivemos. Então, eu acho que seria uma coisa muito importante a gente focar sobre isso. E aí, objetivamente, eu vejo que se não tiver uma candidatura com um peso forte dentro de um ponto de vista mais histórico no sentido de compromisso com as políticas públicas, ela fica mais o pavimentado do caminho dela da reeleição. Entendi. O Zé Paulo quer falar, é um político habilidoso, ele não se compromete dando respostas que a atuação político-partidária daqui até a eleição vai alterar, vai mudar muito. Vários nomes nesse tabuleiro de xadrez aí, o camarada sabe do que está falando. A gente tem aqui uns 2 minutinhos finais, eu queria que você falasse o seguinte: a figura José Paulo que falasse nas eleições municipais de 2024 vai estar do lado de dentro ou do lado de fora deste momento eleitoral? Isso já está definido? Não, eu acredito que seguramente não está. Mas assim, eu penso que seja eu do lado de fora, ou seja eu atuando mais internamente, que eu digo assim, dentro dos organismos internos do PT ou da própria frente, nós temos uma frente aqui na cidade, né? Como candidato você não vem, né? Não.
como candidato sem nem meu pensar. Meu nome sempre é à disposição do PT para o que o PT precisar me chamar. Certo. Isso eu não tenho, assim, eu não vou me fazer de rogado, nem dizer, não vou. Mas se precisar realmente, mas eu assim, sou uma pessoa que, como eu já vivi muito uma experiência interna do PT, fui 3 vezes presidente do PT, ganhei as eleições, até a sucessão eu fiz as outras 2 ocasiões. Você prefere ficar nessa articulação? Eu preferiria mais nesse aspecto, mas eu tenho uma contribuição boa para dar para o partido em função de conhecimento histórico de Uberaba, das relações, dos vínculos entre as pessoas e etc. Agora, eu estou à disposição, seja externamente ou internamente. Se for externamente, todos os meus colegas do PT sabem onde eu moro, tenho meus contatos, eu posso contribuir e tenho o desejo de assim fazê-lo. Agora, se precisar estar imbuído mais internamente, aí tem que conversar com as outras forças políticas também, se eles entendem que eu seja importante para participar. Mas eu estou disponível. Tá aí. Este é o José Paulo Quefalace, que nós conhecemos de longa data. Eu quero agradecer a sua participação nesse 1 minuto final aqui, deixar a porta aberta para você voltar a falar de política, a falar de gestão pública, a falar de vários assuntos que a gente pode abordar aqui. Esse foi só um ensaio, um primeiro momento. Fique muito à vontade, tá bom? Muito obrigado, viu, Paulo, pelo convite. Mais uma vez, reitero, é importante que as pessoas comecem a perceber e anotar e fazer mesmo discussões políticas, não é só de grupos de WhatsApp ou mesmo da rede social, mas se conversem entre si, as pessoas começam a perceber o como está a sua vida hoje, o que tem de perspectiva melhor, e sabendo que é importante ter representantes de determinados segmentos da cidade de Uberaba que são importantes de pontos de vista diferentes, distintos, inclusive aqueles aliados ao governo federal. É muito importante. Faz a diferença ter vereador do PT, faz diferença ter vereador do PCdoB, ou mesmo vereador do PV, que é da frente, que tem essa coligação aí. Então, é importante que a gente consiga isso nesse processo eleitoral, porque é um preâmbulo das próximas eleições presidenciais. Tá aí, muito obrigado. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. E estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Olá! Seguimos com as principais ações da diretoria da ABCZ em 2023, no primeiro ano de gestão. O governador de Minas Gerais recebeu a ABCZ e deu apoio total à Exposebu. Foi realizado o café da manhã com os ex-presidentes da entidade. A ABCZ prestigiou os 80 anos da marca BEI no leilão Gir Leiteiro em Pedro Leopoldo. Parte da diretoria marcou presença na abertura oficial da Expo Barretos. Representantes da entidade integraram a Assembleia Geral Mensal do IPA em Brasília, com o ministro Fávaro e o presidente da CNA, João Martins. O residencial dos tratadores foi batizado homenageando o tratador Cícero Correia de Lima. Entre 29 de abril e 7 de maio, recebemos o público na maior feira de raças zebuínas do mundo, a Exposebu. O evento contou com as participações dos governadores de São Paulo, Minas, Goiás, e a Exposebu totalizou 140 milhões de reais em remates e gerou mais de 350 milhões em negócios. Ainda no mês de maio, o presidente da ABCZ esteve na Fazenda Camparino com o criador José Humberto Vilela Martins. O membro da Comissão de Assuntos Políticos, Jorge Pires, participou de importante reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A ABCZ marcou presença na Acricorte, no Mato Grosso, e foi assinado o acordo de cooperação técnica para a implantação do Progenética na Paraíba. A ABCZ foi representada na exposição de animais e produtos industriais em Campina Grande e também na abertura oficial da Rondônia Rural Show. Foi discutido mais produtividade para a pecuária de leite em Goiânia e a ABCZ contribuiu para o fomento da pecuária leiteira durante a Mega Leite 2023. O presidente Gabriel Garcia Cid foi homenageado pelo Mérito Girolando. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros
que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, trazemos agora um assunto que já foi tema de entrevista aqui na nossa bancada. Bolsa Atleta Municipal questionado junto ao Ministério Público. O Jornal da Manhã traz a notícia de que o líder comunitário Thalisson Soares Ferreira protocolou ofício em que coloca em dúvida desclassificações inconsistentes no edital e até o fato de atletas sem índice técnico ser contemplado. A reportagem do Jornal da Manhã teve acesso ao ofício enviado ao promotor José Carlos Fernandes. Thalisson, no documento, afirma que uma atleta foi desclassificada com justificativa de não ter anexado cópia, veja você, de identidade no envelope, mas a atleta alega que tal documento foi devidamente juntado ao processo polêmico então instalado. Ele pediu também que seja dada publicidade sobre a abertura dos envelopes e conferência dos documentos anexados. Outro ponto levantado sobre dúvidas são os comprovantes de endereço e também de habitação. A Prefeitura respondeu que tem obedecido estritamente o disposto no edital número 001 de 2023, elaborado de acordo com a Lei Municipal 13.839 de maio de 2023 e que o procedimento para a inscrição desses atletas é explícito em relação à documentação. O Executivo Municipal informa também que não foi constatada por parte do Executivo nenhuma irregularidade e que a FUNEL não foi notificada pelo Ministério Público, pelo menos até o fechamento desta edição. Mudamos de assunto para falar sobre oportunidade de emprego. Isso mesmo, olha, foi assinado com o Instituto AOCP o documento, a autorização para um concurso público para a gestão municipal em 2024. Embora seja um ano eleitoral, não deve haver apenas a posse dos eventuais aprovados, caso o concurso seja realizado este ano efetivamente. O anúncio da instituição aconteceu no dia 18 de janeiro, por meio do Diário Oficial do Município, Jornal Porta-Voz, com a ratificação da dispensa de licitação para essa contratação. O valor global estimado no contrato é de R$ 1.010.180. É importante ressaltar que a Comissão de Concurso Público da Administração Direta do município, instituída através de portaria, vai coordenar e acompanhar a realização deste concurso. A escolha do Instituto para essa contratação direta se baseia em natureza sem fins lucrativos, que é o fato de que o Instituto tem esse perfil, e ele também se dedica à pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional. A experiência da entidade também é contada como um dos pontos positivos para a sua contratação. Ele já prestou serviços a entidades como a EBSER e o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com a aplicação simultânea de provas em todas as regiões e capitais do Brasil. E com isso nós chegamos ao fim de mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias aqui na ISTV.
ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes. A cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.